Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 2, versículos de 1 a 16. Por isso, és inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz, porque julgando a outrem, condenas a ti mesmo, pois praticas as mesmas coisas, tu que julgais. Sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações. Ou pensas tu, ó homem, que julgas os que tais ações praticam, e tu mesmo as praticas, que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas a riqueza de sua bondade, paciência e longanimidade, desconhecendo que a benignidade de Deus te convida à conversão? Ora, com tua obstinação e com teu coração impenitente, acumulas contra ti um monte de ira. No dia da ira em que se revelará o justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna para aqueles que, pela constância no bem, visam a glória, a honra e a incorruptibilidade, a ira e a indignação para os egoístas, rebeldes à verdade e submissos à injustiça, tribulação e angústia para toda a pessoa que pratica o mal, para o judeu em primeiro lugar, mas também para o grego. Glória e honra e paz para todo aquele que pratica o bem, para o judeu em primeiro lugar, e também para o grego. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei perecerão, e todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados. Porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Quando então os pagãos, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, eles, não tendo lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, quando disto testemunho sua consciência e seus pensamentos, que alternadamente se acusam ou defendem. No dia em que Deus, segundo o meu Evangelho, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. O justo julgamento de Deus. E esse trecho da carta aos Romanos, capítulo 2, metade do capítulo 2, praticamente, ele explica muito bem que o julgamento de Deus é justo, tanto para aquele que crê, quanto para aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Sabendo ou não sobre o cristianismo, sobre Deus, todo o homem, toda a humanidade
estará sobre o juízo de Deus. Está sob o juízo de Deus. E é muito bom o que Paulo faz aqui, porque ele confronta justamente a indagação e as dúvidas que os pagãos têm, e muitos cristãos também. Porque a gente ainda traz muitos pensamentos pagãos. E à medida em que nós vamos mergulhando na palavra de Deus e entendendo a sua verdade, claro, ouvindo a igreja, nós vamos compreendendo como a verdade deve ser aplicada em nossa vida. Está falando que nós, em primeiro lugar, não podemos julgar ninguém. Por isso, é inexcusável ao homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Você é um louco, é um tolo. Você não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. E aqui ele fala, porque você julga e vai ser julgado também. Você também pratica o mal, a injustiça. E aqui ele está falando para os pagãos, né? E ele, inclusive, cita um pouco daquilo que estava falando no capítulo 1, sobre como os pagãos conheceram, tem condições de conhecer Deus de alguma forma, né? Pela lei natural das coisas, observando, né, a criação. Então, o fato de rejeitar a verdade impressa em seus corações e impressa nas coisas criadas por Deus, levou os povos pagãos a serem um povo, ainda sem conhecer a verdadeira religião, um povo mau. A maldade entrou em muitas culturas da humanidade. Por quê? Porque a lei natural das coisas impressa em cada ser humano não foi respeitada. Não foi admitida. Então, Paulo está dizendo isso para nós. E aí ele diz o que acontece com aquele que é deixado às suas próprias paixões, o que acontece com os homens, com as mulheres, né? Fala da sexualidade, fala dos vícios, fala das malvadezas, fala dos homicídios, das brigas, da corrupção, fala de tudo isso. Aí colocando aqui uma lista enorme, só você voltar num estudo passado, ou voltar aqui uma página, pega lá a partir do versículo 28 do capítulo 1. Como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar para fazerem o que não convém. Repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, a lista é grande. Então, Paulo está falando para esse povo. Quem é esse povo? Somos nós que vivíamos assim, ou temos essa raiz. Está advertindo tanto para quem ainda está nessa situação difícil, de trevas, quanto para aquele que saiu, foi liberto, que não tem nenhuma vantagem para contar. Por quê? Porque é por graça. Não é um mérito. Alguém nos soltou, alguém nos libertou, alguém nos salvou. Nós não nos salvamos sozinhos, não tínhamos força, não tínhamos condições. Então Paulo está dizendo que a gente não deve julgar. Não deve julgar. Versículo 2 aqui, capítulo 2, versículo 2. Sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações. Ou seja, é o que é, Deus conhece e sabe tudo. E se não houver arrependimento de nossa parte, nós estaremos seremos pegos em flagrante de delito. Ou seja, não vai ter como negar, está ali na nossa cara, está na cara de quem nos pegou e tem que pagar. Então é isso que está falando. Olha, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade
contra aqueles que praticam tais ações. Ou pensas tu, ó homem, que julgas os quais os que tais ações praticam, que tu mesmo praticas, que escaparás do julgamento de Deus? Ou seja, pode fazer escondido, pode, julgar os outros, fazer o que quiser, mas se eu também faço, eu também vou ser julgado. Não escapará, está dizendo aqui. É um princípio eterno. E continua. Ou desprezas a riqueza de sua bondade, paciência e longanimidade, desconhecendo que a benignidade de Deus te convida à conversão? Se Deus está sendo bom, está disposto a perdoar, está dando tempo para a gente, isso é um convite ao quê? A conversão. É o mudar de vida. Opa, é minha chance. Ufa, minha oportunidade. Sabe por quê? Porque tem gente que não tem. E não é porque Deus também não deu oportunidade, é porque a pessoa não aproveitou a oportunidade. Tinha oportunidade, teve tempo, Deus mandou pregadores, mandou palavras, advertiu de outras formas, mas a pessoa não quis mudar de vida, não quis se converter. Aí morre. E aí vai encontrar com Deus no flagrante delito. Bom, você já deve estar pensando, né? Aí o que acontece? Deus nos livre e guarde. Deus nos faça ter um coração penitente e que queira a conversão, para que essa desgraça não nos aconteça. Porque a bondade, benignidade, longanimidade, paciência de Deus nos convidam à conversão. Versículo 5. Ora, com a tua obstinação e com o teu coração impenitente acumulas contra ti um monte de ira, no dia da ira em que se revelará o justo julgamento de Deus. Que dia é esse? O dia do juízo final. E antes, tem o juízo particular, que é quando a gente morre. Que retribuirá no justo julgamento de Deus. Vai ser como? O justo julgamento de Deus. Retribuirá a cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Então, se andamos na graça de Deus ou não, é isso que vai valer. A vida eterna, e aqui as obras. A vida eterna para aqueles que pela constância no bem visam a glória e a honra e a incorruptibilidade. A pessoa que busca ser santo. Incorruptível, honra, glória de Deus, incorruptibilidade. Vai ter vida eterna. Vai ser retribuído com a vida eterna. Graças ao quê? Pela constância no bem. A constância no bem. Olha lá, versículo 7. A vida eterna é para aqueles que, pela constância do bem, visam a glória, a honra e a incorruptibilidade. Os santos ou nada. Versículo 8. A ira e a indignação para os egoístas, rebeldes à verdade e submissos à injustiça. Vai ter o quê? Ira e indignação no dia do justo julgamento de Deus. Por quê? Porque a pessoa foi o quê? Foi egoísta, foi rebelde à verdade e submisso à injustiça. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal. Para o judeu, em primeiro lugar, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Para o judeu, em primeiro lugar, mas também para o grego. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Todo mundo vai receber a herança. Tanto para o mal quanto para o bem. Então, a advertência de Deus é: nós precisamos praticar o bem.
E praticar o bem não é a mesma coisa que praticar a lei. Nós vamos ver isso, né? E aí vai, ó, tá vendo? Com ou sem lei, ó, versículo 12. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei perecerão. Por quê? Porque é o bem, não tem nada a ver com a lei. É fazer ou não o bem, né? E ter a fé em Jesus. A pessoa não conhecia Jesus. Ele pecou, ele não tinha lei, ele não conhecia Deus, mas o que ele fez, as suas obras durante a vida, vão julgar se ele merece ou não ser salvo. E quem vai ver isso? É Deus que vai ver. E aqui continua. E todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados. Então a pessoa sabe, ela conhece a lei, então é essa lei que vai julgar. Porque não são os que ouvem a lei que são justos perante Deus, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Ou seja, não basta ouvir, conhece a palavra de Deus, mas pôr em prática. Pôr em prática é que nos justifica. Versículo 14. Quando então os pagãos, não tendo lei, fazem naturalmente o que é prescrito pela lei, eles que não tendo lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disto testemunho sua consciência e seus pensamentos que alternadamente se acusam ou defendem. Olha, no dia em que Deus, segundo o meu evangelho, julgará por Cristo Jesus as ações ocultas dos homens. Ou seja, quem mesmo não conhecendo a lei, fizer o bem porque está inscrito dentro do seu coração. A lei gravada, o bem dado a toda a humanidade gravada dentro do seu coração. E o que dá testemunho disso? A consciência e os pensamentos. O interior. Quem vê isso? É Deus. Ele vai fazer obras boas. E vai fazer por quê? Porque há uma bondade dentro dele, dada por Deus. E toda e qualquer pessoa no mundo nasce com essa bondade. E aí, o que acontece é que, dadas as circunstâncias da vida que cada um levar, e das escolhas que fizer, e dos traumas também, né, que vier a sofrer, vai fazendo as suas escolhas na vida sem conhecer Deus, tá? Sem conhecer o Evangelho. Mas tem a capacidade de fazer o bem. Será julgado por causa disso, por conta disso. E ser julgado não significa ser condenado. Julgamento, todo mundo vai passar. Mas você vai ser pesado e julgado digno. Depende das suas obras também. Agora, você que conhece Deus, nosso caso, né? Você que é católico já, você que já é cristão, será julgado pela lei que você conhece, de Cristo, os mandamentos de Deus. E se você viveu essa obra que está lá nos mandamentos, com o coração, é isso que vai fazer de você, homem e mulher, justificado por Deus. Vamos anotar no nosso diário. Tem bastante coisa para anotar, viu, gente? Tem mesmo. Olha, carta aos Romanos, se prepara porque você praticamente vai reescrever essa carta no seu caderno. Tem muita coisa para anotar. Olha, vamos começar com as promessas. Versículo 6 até o versículo 10. Do versículo 6 ao 10, promessas de Deus. E o versículo 16, também, promessa de Deus. Não tem ordem, mas tem princípio eterno. Versículos de 1 ao versículo 15. Quase tudo, do 1 ao 15, porque são verdades que não mudam. Não mudam. Leis que regem o reino de Deus e que nós precisamos conhecer, porque é assim que funciona.
Não adianta a gente querer achar que Deus está sendo justo ou injusto e julga desse ou daquele jeito. Está escrito aqui como ele julga. Está escrito aqui na palavra de Deus, né? Aqui na Carta aos Romanos e em outros lugares também, por próprio Jesus falou. E está aqui. É assim. Então o que a gente tem que fazer? Conhecer e aceitar essa lei e viver por ela. Bom? Quero convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever. Claro, antes disso, né? Desculpa, você vai anotar no seu diário qual é a mensagem de Deus para você, né? E como colocar isso em prática na sua vida. Agora sim, quero convidar você a se inscrever no canal. Eu sempre peço no final porque eu acho muito chato pedir isso no início do vídeo, né? Até porque eu não peço porque o canal precisa crescer em si. Eu peço para que você possa acompanhar. Porque se você achou pela primeira vez, você precisa ter essa disciplina. E a maior tentação de quem faz o estudo bíblico é justamente não ser disciplinado. É justamente não perseverar. Então eu insisto com isso. Se inscreva e acione o sino da notificação. Tá bom? E claro, deixando o like você ajuda a divulgar o vídeo, você evangeliza com isso. Tá bom? Aqui na descrição você tem o passo a passo de como e por onde começar o estudo bíblico. Porque nós não começamos da carta aos Romanos. E não fique pensando assim, puxa vida, mas eu vou ter que ir lá do início, não vou estar atrasado. Não, você não vai estar atrasado. Quem se atrasa é quem para de fazer o estudo bíblico. Aí se atrasa. Agora, se você for fiel todos os dias, você está no seu tempo, no seu ritmo. E nós vamos fazer sempre juntos aqui no nosso canal. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.